E hoje nós estamos no caminho para mostrar para você a bela cidade de Amarante. Está eu, está o pastor Adilson, está a pastora Débora. Vem conosco nessa viagem. Olá, queridos, muito bem-vindos a mais um programa No Caminho. E depois de rodar aí alguns quilômetros, chegamos cá, nessa linda cidade de Amarante. E como você pode ver, tem essas letras aqui, todas modernas, escritas o nome da cidade. Estamos no norte de Portugal. Aqui é destino histórico, destino culinário e destino também cultural. Então, se você procura história, se você procura cultura e culinária, esse é o destino. Uma cidade levantada às margens do rio Tâmega. Então, acompanhe conosco aí as curiosidades e os encantos dessa cidade. Essa cidade portuguesa pertence ao distrito do Porto. É a sede do município de Amarante, com 301 mil quilômetros quadrados e mais ou menos 56 mil habitantes. As principais atividades econômicas desse concelho são a agricultura, presente em todas as freguesias, na qual se destaca a produção de vinhos verdes. Outros setores importantes são a construção civil e a transformação de madeiras, a pecuária, a silvicultura, a hotelaria e a metalomecânica, juntamente com os serviços, completam o tecido econômico desse concelho. E esse é o Museu Amadeu Cardoso de Souza. É o museu da cidade e ele tem muitos arquivos, muitos acervos que tratam da história da cidade e de toda a região. E além desse acervo histórico, ele também possui obras de Amadeu de Souza e outros como Antônio Carneiro, Acácio Lino, Augustina Bessa e muito mais. Cortando aqui o rio Tâmega, nós temos também a ponte de São Gonçalo, conhecida também como a ponte do Arco de Pedra. Essa ponte ela tem 75 metros de comprimento e ela foi construída após a destruição da antiga ponte por uma grande enchente neste local. Vamos iniciar agora a caminhada pela calçada, feita pelo seu fundador Antônio Teixeira Carneiro. Então vamos caminhar aqui, vamos ver aonde essa calçada vai nos levar. Continuando aqui nesse rio, que está no centro da cidade, estamos à direita da sua margem e aqui se encontra a Praia Fluvial da Aurora, também conhecida como a Praia Fluvial dos Poços. E aqui nós vemos pedalinhos, nós vemos diversas atividades aquáticas, vemos também ancadouros e neste lugar tem infraestrutura com restaurantes, com lanchonetes, tudo para criar um momento de lazer para os turistas e para as famílias que moram aqui.
estamos agora sobre a ponte São Gonçalo. Você viu lá embaixo, né, os takes, mas agora estamos aqui em cima. E nesta ponte há uma homenagem aos heróis que defenderam essa cidade contra o invasor francês. E foi uma homenagem da vila aqui de Amarante e também do exército desse país para os defensores. E essa é a Praça da República, mesmo no centro histórico, ao lado da ponte e da igreja São Gonçalo, datada aí de 1936. Possui também essa fonte com azulejos vindo de Vila Nova de Gaia. Porém, como você pode ver aqui à minha esquerda, você não consegue ver a fonte que está ali, porque essa igreja está em construção. Mas nós conseguimos ver os azulejos e saber que ele tem um estilo revivalista. Estamos agora na igreja de São Pedro, que eu e você conhecemos bem, é o apóstolo Pedro, em homenagem a ele. Essa igreja levou quase 200 anos para ser construída, foi do ano de 1528 a 1727. E ela, queridos, é uma das mais antigas aqui de Vila Real, né, que é toda essa região. E também há na cidade a igreja de São Gonçalo e a igreja de São Domingos. E aqui nós estamos na calçada do Senhor dos Aflitos. E nós sabemos que realmente só Jesus Cristo é que pode aliviar, né, o fardo daquele que está cansado. Como diz a tua palavra, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Gente, agora chegamos na parte mais gostosa do programa. Nós vamos provar as delícias aqui de Amarante. E eu estou aqui agora com a pastora para nós vermos esses docinhos, né? Sim. Querido, segundo aqui nos informou os moradores da cidade, o fálico é o mais famoso, é o bem tradicional, que foi assim em homenagem àquelas mulheres que já tinham uma certa idade e não se casavam. Então esse aqui é o fálico. Pastora, e esses aqui? Esse daqui, pastora, é o... Ele é o brisa. Esse é o brisa. Exatamente, ele tem a forma assim de um barquinho. Eles são compostos na sua base assim de ovos. Somente esse aqui, queridos, que é o lérica, que tem a massa de amêndoas. Temos também um São Gonçalo, o foguetinho. E agora nós temos dois aqui, queridos, que você vai gostar. O docinho do céu, esse deve ser fantástico. E esse é o papo de anjo. Como é que é papo de anjo, hein, pastora? Como é que será que anjo fala? Será esse? Vamos provar, né? Vamos. Ó, eu vou começar por esse de amêndoas, que eu gosto mais de coisa de amêndoa. Vamos ver se isso aqui é bom. Não, mas tá meio do... Meu pai eterno. Vamos ver. Geralmente doce de amêndoa é muito bom. Vamos ver. Uma delícia. Escolhe um, pastor, para a senhora provar. Acho que eu vou escolher esse. Qual o nome desse mesmo? Esse é o São Gonçalo. São Gonçalo. Esse é delicioso. É de ovos, né? Uhum. Muito bom. Uma delícia. Queridos, agora é o pastor ali, Adilson, que vai provar. Vamos ver o que ele fala. Esse é o brisa, né? Exato. Vamos ver esse aqui. É bom. Olha, esse é o barquinho. Muito bom. E agora esse é o... Docinho do céu. Olha, gente, isso aqui tem que ser o docinho do céu, não vem direto do céu. Vamos experimentar, valeu.
Na minha opinião, esse é melhor do que esse. Olha, gostando. Só porque falou do céu, né, pastor? Falou do céu, falou tudo, né, pastor? E esse papo de anjo? Vê como é que é esse papo. De anjo? É. Vamos experimentar o papo de anjo. Vai sair falando aqui a língua do céu, né? Exatamente. É bem semelhante os dois. Amém. Muito bom também. E essa enorme casa amarela, situada aqui ao lado da ponte de São Gonçalo, é na verdade a Casa da Calçada, construída no século XVI, para ser uma das principais residências ou palácios do Conde do Redondo. Mas foi em 2001 que ela foi totalmente restaurada e em 2003 ela passou para as mãos de uma grande rede hoteleira. Hoje, lá no seu interior, você pode ter acesso ao restaurante e não precisa estar hospedada nesse hotel para usufruir do restaurante. E esse é o parque aquático da cidade de Amarante. Aqui no norte de Portugal não há muitos parques aquáticos. Temos também em Faf, um parque aquático. Está sendo construído o maior parque aquático da Península Ibérica em Braga, mas esse é aqui o de Amarante. E nós temos diversas piscinas, brinquedos aquáticos e essas piscinas têm cascatas, têm toboágua e também existe diversos tamanhos dessas piscinas. E no verão se torna assim uma ótima atração e opção para os moradores curtir esse verão de 36 graus, mais ou menos 37. Você acompanhou aí a cidade de Amarante, uma cidade idólatra, que onde se vai, se vê aí o fundamento sobre esse nome, São Gonçalo, Esse santo que se instalou aí na cidade. E a cidade, apesar de ter sua origem em tempos de povos primitivos, ela ganhou destaque com a chegada desse homem à cidade. Depois dele ter peregrinado em Roma e Jerusalém, ele veio parar e tudo em torno então dessa cidade gira ali em torno dele. Como outros também que você acompanhou aí, São Domingos, São Pedro, é esse o contexto da cidade. E hoje eu estou aqui com o pastor André Alves. Muito obrigada, pastor, pela sua participação. Pastor. Obrigado pelo convite, obrigado por nos receber aqui em Braga. É um prazer poder estar participando desse programa. Amém, obrigada. Queridos, por que o pastor está nesse programa? Ele tem um grande desafio, ele está num contexto idólatra. Ele está ali com a sua igreja, levando a luz, levando a palavra de Deus, sendo sal naquela terra em Fátima. Eu sei que aí no Brasil você conhece muito essa cidade. Não é verdade, pastor? Em Fátima. Como que é isso? Como é ter uma igreja e como é ser luz naquele local? Pastora, primeiro que é um ponto, não só um lugar idólatra, mas um ponto turístico. O pessoal do Brasil e ao redor do mundo, vem pessoas de várias partes do mundo para aquele lugar em 3 datas específicas. É um contexto totalmente diferente, do país todo, e a gente tem tido esse desafio há um ano. Há um ano que nós estamos lá e há 5, 6 anos atrás não podia ter uma igreja evangélica na cidade de Fátima. Então, de 5, 6 anos para cá, houve essa abertura. Então, a gente tem chegado ali para levar a palavra de Deus, levar transformação às pessoas. A gente tem visto o resultado, a gente tem visto a bênção de Deus, o milagre de Deus ali. Mas é um contexto totalmente diferente mesmo. Está numa cidade idólatra. Eu, para chegar na igreja, eu passo por dentro do santuário, eu passo no meio do santuário. Então, assim, é um grande desafio estar ali. Pastor, e falando assim da atmosfera, falando de batalha espiritual, o senhor sente algum ar pesado, alguma opressão ali, alguma coisa diferente? Sente, pastora. A própria atmosfera da cidade, você vê o céu diferente, em cima do próprio santuário você vê uma atmosfera diferente,
as pessoas semblante um pouco mais carregado, um pouco mais pesado, e é um dos desafios que nós temos, e o que a gente tem mais trabalhado também é nessa questão da batalha espiritual, né? Da guerra espiritual. É algo totalmente diferente e um desafio muito grande você estar nesse contexto da cidade de Fátima. E queridos, o pastor estava me contando aqui agora algo muito interessante. Parece que as igrejas ali começam, mas não terminam, não é, pastor? Exatamente isso, pastora. Conforme esses 5, 6 anos que houve a liberação para que houvesse a igreja na cidade de Fátima, todo mundo que inicia ali, todas as igrejas que aceitam o desafio de iniciar um trabalho ali, a obra ali, elas iniciam e a palavra que se dá é que não dura 1 ano, 2 anos ou 1 ano no máximo, elas crescem e fecham, e esvaziam e acabam fechando. Então todas as pessoas que chegaram na cidade, iniciaram, chegaram a 20, 30, 40 pessoas no máximo, e depois esvaziou do nada e as igrejas acabaram fechando. Então esse é um desafio, uma batalha espiritual, e tem essa palavra. E há 1 ano que a gente chegou naquele lugar, a gente começou a não só declarar, profetizar, mas quebrar essa maldição, sabe? De que não vai diminuir, pelo contrário, vai crescer, vai prosperar, vai se espalhar. E eu tenho dito, pastora, que não é só a nossa igreja. Então nós temos declarado que outras igrejas, que outros pastores, outros líderes chegarão naquele lugar, sabe? Para que o reino de Deus se estabeleça naquela cidade. Mesmo em meio a todo o contexto de idolatria, do santuário, enfim, a gente tem declarado que o reino de Deus será estabelecido naquela cidade. E pastor, hoje tem a sua igreja lá, tem mais alguma igreja evangélica na cidade? Tem. Fátima é pequena, então contando ali as igrejas em torno, a gente poderia dizer que é Fátima, tem mais 3 igrejas então hoje. Uma que já tem pelo menos 5, 6 anos e as demais que são novas, talvez 2 anos no máximo. Então, ao total, são 3 igrejas na cidade de Fátima. Queridos, e outra coisa que me chamou a atenção também é a vigilância. Eles às vezes vão em alguns lugares fazer ato profético ou mesmo orar e são vigiados, não é isso? Somos vigiados. Você pode estar ali orando, fazendo um ato profético ou fazendo algum tipo de gravação e aparecem seguranças que você não sabe de onde eles apareceram, mas é porque todo momento você está sendo vigiado. Do que você está falando, o que você está fazendo, e às vezes é chamado a atenção. Queridos, por hoje, a entrevista vai ficar por aqui, porque nós vamos a Fátima. O pastor está lá, ele vai nos ajudar a apresentar, mostrar a cidade para você. E nós vamos falar muito e muito mais sobre a cidade e várias curiosidades que lá tem, né, pastor? Sim. Apesar do contexto da idolatria, pastor, há muito ponto turístico lá. Há muitos lugares que vale a pena visitar, que vale a pena conhecer. Então a gente vai aproveitar essa oportunidade e mostrar também um pouco da cidade. Olha que bênção, então acompanha aí a 4ª temporada do programa No Caminho, e Fátima está na 4ª temporada. O pastor lá vai falar mais um pouquinho pra gente. Ele é autor de 4 livros, entre eles Everest, Alcatraz 1, 2 e o Nascidos para Vencer. Aí no próximo programa, quando ele for falar de Fátima, ele vai falar também desses livros. Muito obrigada, pastor. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor. Esteja orando pelas igrejas evangélicas em Fátima e que o nome do Senhor seja exaltado naquela cidade. E essa foi a cidade de Amarante. Você viu que tudo em torno da cidade gira em torno de um nome de um homem, Gonçalo, ou como eles chamam, São Gonçalo. Você viu também aí a entrevista do pastor André Alves, que trabalha ali em Fátima, naquele centro de idolatria. Existe, queridos, uma passagem na Bíblia, ali em Apocalipse, quando o Senhor Jesus envia uma carta à igreja de Pérgamo. E ele diz: eu sei onde estás, onde habita o trono de Satanás. E quando o Senhor se refere, queridos, a esse trono de Satanás, é porque ali exatamente estava havendo uma idolatria a homens. Naquele lugar, queridos, havia um culto ao imperador César. Aquela cidade era a única cidade daquela região que havia um culto ao imperador. Ou seja, adorava homens. Também havia ali, queridos, o deus da medicina, Asclépio. E você sabe que ali naquela cidade também se adorava a esse deus Asclépio, ou algumas pessoas vão chamar de Esculápio, aquele símbolo da medicina, daquela serpente. Havia cultos naquela cidade a essa serpente. Pessoas eram colocadas assim numa sala,
serpentes eram soltas sobre elas para que elas fossem curadas. Então havia ali um culto a esse falso Deus, né? Ao culto da serpente, ao culto da cura. Então nós vemos que tudo que está ali adorando a homens não vem de Deus. Tudo aquilo que adora humanos é algo satanista. E nós vemos ali também que o trono de Satanás pode ser um sistema, queridos, que foi construído ao longo do tempo. E ao longo do tempo, num processo crescente, foi criando ideologias, foi criando, queridos, ideias. E isso foi sendo implementado na mente e nas ações das pessoas. Um sistema do anticristo que controla a mente e ações. Em Pérgamo havia o trono de Satanás. E nós sabemos, queridos, que essa cidade aí é uma cidade idólatra, que adora, queridos, homens que foram homens abençoados, homens usados por Deus, mas a nossa adoração deve ser dirigida somente a Ele, porque não existe outro Deus que importa que nós adoremos, a não ser o grande eu sou, o Iavé, o Criador dos céus e da terra. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Quem é Deus como nosso Deus? Poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer no teu poder. Deus que vê. Aleluia, só o Senhor é Deus. Quem é Deus como nosso Deus? Poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa